falar sobre isso. Bom, então, na aula passada, a gente trabalhou uma das primeiras motivações em favor da supersimetria, olhando, né, a estrutura do espaço-tempo do Minkowski, e, sobretudo, a gente se concentrou na representação meio do outro. Olha, a representação do campo de arenas do ímã. Trabalhamos a supersimetria como uma simetria de Gauge, os íntegros Gauge, fizemos o caso global, relacionamos o caso global, então, com uma representação em termos de um escalar de Fermi, trabalhamos a álgebra e depois vimos que a álgebra, né, duas supersimetria, ela pede necessariamente a inclusão das translações espaço-temporais. E isso aí motivou a gente a pensar que então, uma formulação de supersimetria, ela pede também necessariamente uma inclusão da gravitação. A supersimetria local necessariamente chama a gravitação por causa do fechamento da álgebra da supersimetria com as translações. Daí a gente viu que então, duas transformações consecutivas de supersimetria geram uma translação local, e aí a gente viu que esse vetor bilinear que forma essa translação local, ele pode gerar todas as transformações ligadas ao grupo conforme. Então a gente relacionou também a supersimetria como sendo uma possível simetria mais básica ainda do que a simetria conforme no espaço temporal. Por isso, então, a gente relacionou a ideia acertou a ideia de que a supersimetria não deve ser uma simetria de altas energias, porque quando a simetria conforme é uma boa simetria de espaço temporal. Hoje eu vou dar uma outra motivação também. Estou tentando fazer isso porque já acho que chamei a atenção da outra vez. Nós estamos vivendo um período em que a supersimetria sofreu alguns abalos, a maneira de se representar a supersimetria dentro do modelo padrão sofreu alguns abalos com resultados que foram medidos recentemente, no final do ano passado, no LHC, no LHCb, decaimento do terceiro estranho e no argumento. Isso colocou em xeque será que a supersimetria é a física ou além do modelo padrão. Então eu estou tentando motivar a supersimetria um pouco menos pela relação que ela tem com a física de partículas em si, a relação entre supersimetria e modelo padrão. A supersimetria colocada no modelo padrão, a gente sabe, porque ela resolve alguns problemas do modelo padrão, como, por exemplo, o problema da naturalidade, o problema da hierarquia de Gauge. Então, eu estou tentando puxar a supersimetria por outro tipo de motivação, que é a necessidade, não a necessidade, mas que é o aparecimento manifesto da supersimetria na própria estrutura do espaço de Minkowski, quando a gente fala do grupo conforme e da representação que é feita pelo campo de Hariri Schmidt. Hoje eu queria dar uma outra motivação, que não é uma motivação fenomenologicamente certa. Não é a motivação fenomenológica da supersimetria, mas é uma motivação que gerou uma expectativa em torno da supersimetria no início dos anos 70. Qual era a expectativa? No início dos anos 70, então vou colocar no início dos anos 70, o modelo padrão estava se afirmando. Nós tínhamos no início, no final de 68, a teoria de Salant-Glad-Weinberg, 72 nós já temos a formulação da PCB, o resultado lá, os dois resultados importantes, tanto o resultado do Toft e do Veltman, mostrando a renormalizabilidade das teorias de Hilde, como o resultado do Wiltshire, Gross e Pulitzer, mostrando a liberdade assintótica na QED. Então, no início dos anos 70, de 68 e 73, basicamente, resultados fundamentais do modelo padrão foram estabelecidos. Teoria de Salant-Glad-Weinberg, 68, mostrando a unificação eletrofraca através do mecanismo de Higgs com
com o Boson, através do Boson do Higgs. Em 72, né, o trabalho da liberdade assimptótica, do Gross Coates e o Wiltshire. E em 72 também, 72, os trabalhos do Toffoli e do Veltman sobre a renormalizabilidade das teorias de ângulo. Então, no início dos anos 70, ele marca a consolidação do modelo padrão. Bom, uma questão que o modelo padrão deixava em aberto era a questão da massa dos neutrinos. Até hoje, né, quando a gente fala do modelo padrão, o modelo padrão para nós, o neutrino não tem massa. A massa do neutrino, o estudo dos neutrinos passivos, ele já entra numa categoria que é um passo além do modelo padrão. Né? Nós temos que buscar provavelmente novos setores de Higgs ou outros mecanismos que não sejam do modelo padrão para introduzir a massa do neutrino. Hoje em dia a gente tem a formulação de ATS, CFT também, como uma possível abordagem para neutrinos massivos, para as oscilações dos neutrinos. Mas a gente está se recolocando no contexto do início dos anos 70, onde os neutrinos, nessa época, né, dentro do modelo padrão, eles têm massa nula. Consideram os neutrinos de massa nula. Lá na teoria eletrofrágil, quando a gente introduz o nucleide de Higgs e a simetria quebrada, os létons carregados ganham massa, os quartos ganham massa, mas os neutrinos permanecem com massa zero. Então, essa questão foi uma questão que motivou um lado de introdução da supersimetria em física de partículas, mas que hoje não seria uma motivação correta, mas historicamente essa motivação faz sentido. A questão é, por que aparece um fermo de massa zero? Por que os ferros de partículas apresentam um fermo de massa zero? E se aparecer algum fermo elementar de massa zero, nós temos uma simetria que justifica. Em física de partículas, a gente está muito habituado com essa postura. Algum objeto que tem massa zero deve ter uma simetria por trás. Então, bósons vetoriais de massa nula, como é o caso de Fock, simetria de Gauge. Férmions de massa zero, simetria integral. Escalares de massa zero, ainda não se tinha, até esse tempo aí, não se tinha clareza porque um escalar poderia ter massa zero, se teria uma simetria por trás do escalar de massa zero. Mas a outra visão que a gente poderia pensar aqui seria a simetria quiral, de qualquer maneira, poderia justificar a massa zero do neutrino, ela é quebrada no modelo de Salant-Plasma-Elétrico, porque o elétron tem massa. Então, quebra-se a simetria de quebralidade, porque no início, antes da quebra espontânea da simetria, nós temos elétrons leves, elétrons light, neutrinos leves, todos acoplados por acoplamento de Yukawa com bóson de Higgs, até que há quebra espontânea da simetria e os elétrons carregados ganham massa. Geram massa também. Temos quartos leves e quartos light. Então a massa ela entra. Então o neutrino identificado com massa nula não teria como a gente justificar pela simetria quiral, que seria uma simetria quiral só do neutrino. A gente queria ver se a simetria quiral ela poderia atuar para todos os elétrons, como é o caso do início do modelo padrão. Antes da quebra espontânea da simetria, a simetria de quiralidade é uma simetria para todos os férmions, tanto os quartos quanto os leves. Todo mundo sem massa, setor leve e setor right, e aí a quebra espontânea da simetria junta alguns leves com os right, dando a massa dos objetos carregados e deixando o neutrino sem massa. Então nessa época a gente fala, mas o neutrino, por que ele permaneceu sem massa? Por que o neutrino também não ganhou massa? Será que tem alguma simetria mais básica que traz? Então, a questão que a gente se coloca é como justificar. Nessa época, quer dizer, o contexto é esse, início dos anos 70, modelo padrão. Como justificar que só os neutrinos ficam sem massa. Os neutrinos, neutros, leves, carregados, ganham massa. Bom, a gente poderia pensar, fazer uma analogia com o que acontece quando nós temos uma quebra espontânea de uma simetria global. Quando a gente fala da
quebra espontânea, só dar aqui um meio quadro aqui para a gente lembrar, uma quebra espontânea. De uma simetria global, contínua, né? Então nós sempre sabemos que, se nós estamos trabalhando numa teoria relativística, né? Para poder haver uma quebra espontânea de uma simetria, se nós queremos manter a simetria relativista, não queremos quebrar espontaneamente a simetria de Lorentz, nós sabemos que nós devemos ter campos escalares que adquirem valor esperado entre zero, ou seja, devemos ter alguma configuração não trivial de campo escalar que minimiza a energia do sistema. Então, nós deveríamos ter aqui algum tipo de escalar, vamos colocar assim, um escalar que assume valor esperado para diferente de zero. Isso aqui faz algum escalar. Esse escalar não precisa ser um só. Algum escalar caracterizado por algum índice A. Eu posso ter um múltiplo de escalares, uma simetria não abeliana global, e essa simetria está sendo quebrada. E aí nós sabemos que, devido à simetria, né, transformação de simetria do hamiltoniano para o lagrangiano, nós temos que esse delta φ, de alguma maneira, ele vai ser algum parâmetro, vamos chamar aqui algum parâmetro, posso chamar de ômega i, algum gerador GI, AD. Se eu fizer a transformação de simetria infinitesimal, posso colocar aqui fazemos uma transformação de simetria. A simetria é caracterizada por esses geradores, esses índices aqui são índices da representação. Então, essa transformação aqui é uma transformação de simetria do hamiltoniano, do lagrangiano, hamiltoniano, são invariantes sobre essa transformação. Porém, um desses campos aqui tem um valor esperado para zero, pelo menos um. Então, isso significa que, suponhamos que nós tenhamos esses campos aqui, nós tenhamos N campos, né? Esse índice A, que só seja uma representação n-dimensional, nós tenhamos um N inglês de escalares, só para a gente ver. Então, por exemplo, se desses fiais aqui, né, todos são zero, exceto, por exemplo, A igual a N, por exemplo. Então, pelo menos, então, para poder ter a quebra espontânea, tem pelo menos uma componente desse escalar, assume o valor esperado para diferente de zero, pelo menos uma. Todas são zero, exceto uma. Nesse caso, eu estou pegando que seja N, componente N. Ela não é nula. Bom, se ela não é nula, se pelo menos ela não é nula, isso significa que ao fazer essa transformação, todos os demais, se eu pegar um fiar, se eu pegar aqui, por exemplo, um fiar, vamos supor que eu pegue uma componente fiar, tal que o valor esperado de fiar seja zero. Pegar uma componente que não tenha aquele valor esperado do fato não trivial, ou seja, que seja trivial. Mas se eu fizer uma transformação de simetria em cima dela, dependendo dos geradores, é claro, eu estou colocando um raciocínio geral. Como pelo menos um desses caras aqui não é nulo, esse gerador, algum gerador vai poder acoplar esse campo que é não nulo com esse campo aqui que era nulo, mas cuja variação não vai ser zero. Então eu posso ter delta φ diferente de zero, porque algum gerador, né? Acopla φn, que é o que não tem valor esperado lá, porque acopla, na verdade, o φn com o dado fiado. Então, ao
Né? Se eu fizer, então, eu estou dizendo, eu tenho uma configuração de campo que é nula. Porém, se eu fizer uma pequena transformação de simetria, ou seja, uma pequena perturbação no meu sistema, eu dou uma pequena perturbação nos campos, né? Esse campo que era nulo, ele adquire agora uma variação não nula. Perturbação faz com que ele flutue, porque pelo menos um desses caras não serve. Então, essa perturbação aqui se forma-se uma perturbação constante, né? Esse aqui é um parâmetro constante, geradores são numéricos, e esse valor esperado no dado aqui é uma constante, ele pode depender da posição de espaço temporal para não quebrar a simetria translacional. Esse objeto aqui a gente chama de zero V, zero. Então a gente ganha uma configuração aqui, né, de campo que é constante. Então, delta FA é uma perturbação constante que se forma a partir da configuração de níveis Então, forma-se uma configuração, eu perturbo aquela configuração de mínima energia e aparece agora uma outra configuração que tem caráter constante. Então, desse limite, uma configuração de campo que é constante corresponderia a uma configuração, uma perturbação constante corresponderia a uma perturbação que tem um comprimento de onda, né, infinito. Na verdade, uma perturbação que é constante, como se fosse uma perturbação que tem um comprimento de onda infinito. Então, um comprimento de onda infinito significa, na nossa linguagem, né, o comprimento de onda está ligado, né, lambda I, né, tem uma velocidade de propagação. Se o comprimento de onda tende a infinito, a frequência. O comprimento de onda tendendo a infinito significa vetor de onda tendendo a zero. Né? Então, se o comprimento de onda é muito grande e a velocidade de propagação é finita, é porque a frequência tendendo a zero. Então, uma frequência de comprimento de onda infinito, frequência que tende a zero, na física de partículas, frequência que tende a zero deve corresponder a uma excitação de massa nula. Então, é o famoso assim, o raciocínio holístico, né? Mais terra em cima do teorema de Boltzmann, que mostra que a quebra espontânea de uma simetria global faz com que o sistema apresente algum tipo de configuração de massa, algum tipo de partícula de massa nula, se for um sistema que não é relativista, dá para apresentar algum tipo de perturbação que se propaga com um comprimento de onda muito grande ou uma frequência que tende a zero. Então, esse seria o conceito que está por trás, né, chamado teorema de Boltzmann. Pela análise da simetria, percebe que o meu sistema vai apresentar algum tipo de configuração com frequência que tende a zero ou, em física de partículas, alguma partícula de massa nula. Então, ela vai ter alguma excitação que corresponde a alguma partícula de massa nula. Só que nós observamos que essa configuração que vai aparecer, como quem pode assumir uma configuração de VAR não trivial, são os campos escalares, né? A gente percebe que a perturbação que vai ser gerada é uma perturbação também escalar. Os mesmos números quânticos, as mesmas características e campo que quebrou a simetria. Os números quânticos dessa configuração que vai aparecer, desse bóson nodoso, ele vai carregar os mesmos números quânticos e campo que faz a quebra da simetria. A pergunta é: será que eu conseguiria ter uma situação em que, ao invés de eu ter um escalar de Boltzmann, eu teria um Fermi de Boltzmann? Seria interessante, porque o Fermi de Boltzmann ele estaria assinalando a presença no sistema de um Fermi, de massa nula. Um Fermi de massa nula
seria então essa corresponderia a essa configuração de campo que se propaga em comprimento de onda infinito, frequência que tende a zero. Mas o que é importante, deveria ser um ferro. A pergunta é, será que eu conseguiria ter? Isso aqui seria o escalar de Boltzmann. Então, isso aqui é o nosso escalar de Boltzmann. A pergunta é, será que eu poderia, então, pensar no neutrino como sendo um férmion de Boltzmann? Então, a ideia é, será que a gente poderia simular essa discussão aqui para o neutrino, para poder imaginar que o neutrino fosse um férmion de Boltzmann? Então, para ter massa nula, nós gostaríamos de pensar em algo desse tipo, uma quebra espontânea de simetria. A gente vai querer assinalar, vai querer associar a massa nula do neutrino a uma quebra espontânea de simetria. Vou botar aqui a representação, sigla em inglês, tá? Spontaneous Symmetry Break. Então, a gente gostaria de associar a massa nula a uma quebra espontânea de simetria. Porém, o fato da partícula ser fermiônica me coloca uma questão do tipo de simetria. Por quê? Em geral, nós temos parâmetros que são de natureza escalar, escalares. E aqui nós temos campos escalares. A pergunta é, se esse lado aqui eu preciso gerar um férmion de Boltzmann, então eu gostaria de gerar aqui um férmion de Boltzmann, alguma coisa que fosse um delta psi. Esse delta psi, eu gostaria de gerar. Agora, eu só posso gerar uma configuração de Boltzmann a partir de uma configuração de mínima energia que tenha campos escalares. Por quê? Porque se algum campo que não seja escalar se configurar como se apresentar como uma configuração de mínima energia, eu teria o estado fundamental do sistema, que seria o ground state do sistema, com um spin não trivial, se ele não for o escalar. E isso aí quebraria a simetria rotacional, a gente estaria quebrando espontaneamente a simetria do órgão. Então, é fundamental, se eu quero manter essa relação aqui, é fundamental que desse lado eu gere um férmion. Quero gerar aqui o meu férmion de Boltzmann. Porém, para eu gerar esse férmion, eu tenho que ter do lado direito aqui, eu tenho que gerar esse férmion às custas de uma configuração de mínima energia de um escalar. Então, o que eu devo ter desse lado aqui é um escalar. Então, a minha simetria, para eu poder perturbar o escalar, e a partir da perturbação do escalar, eu gerar uma flutuação que se propaga com caráter fermiônico, o único jeito a partir do escalar que eu tenho férmion, é que esse parâmetro aqui tem uma natureza fermiônica. Ele tem esse parâmetro aqui com a natureza espinorial, para poder dar o caráter espinorial desse lado, e deixar esse lado aqui como centro escalar. Então eu deveria ter alguma coisa que pudesse ser, vamos tirar aqui, vou botar com isso espinorial, assim, alguma coisa que pudesse ter essa característica escalar, né? E no férmion. Então, nós já conhecemos, na aula passada, a gente já viu que se eu tenho supersimetria, a supersimetria ela coloca no mesmo multiplete, portanto, eu vou ter essa equação de transformação, é isso que define o multiplete. No mesmo multiplete, ela vai me colocar férmion, bósons, escalares e espinores. Então, eu tenho a chance de, através da supersimetria, gerar um férmion de Boltzmann se eu tiver um escalar que toma valor esperado no vácuo não trivial, e a partir da perturbação que eu faço nesse vácuo do escalar, nesse ground state do escalar, eu gero uma flutuação, um comprimento de onda constante, né? Um comprimento de onda infinito, perdão, uma configuração de campo constante, mas de natureza confiável. Então, abriu-se a possibilidade de que, se a gente tem, já sabe que por outras razões, nós conhecemos uma simetria que nos ensinou na aula passada a relacionar bósons e férmions no mesmo multiplete,
Então, essa simetria pode também fazer esse trabalho para nós. Ela poderia, caso haja uma quebra, se ela for implementada, né, com uma quebra espontânea, ela vai poder, através do setor de escalares, gerar configurações de inferno de 12, ou seja, inferno de bem mais ruim. Então, essa pode ser também uma motivação, né, se pensar na supersimetria como uma simetria interessante física de partículas, porque no momento que ela é quebrada espontaneamente, ela vai gerar necessariamente polo inferno de 12. Então, é uma outra motivação que eu estou procurando passar para vocês, para a gente ter alguma base, né, assim, mais geral do que é essa simetria. Claro que no início da década de 70 também, a questão do modelo padrão, será que eu posso unificar todas as interações numa interação só? Havia a questão da unificação do jogo também, e o fato de você ter uma simetria que relaciona bósons e fermis poderia também te dar essa ideia de unificação no que diz respeito ao espectro. Por quê? Será que então os quartos, os lépicos, né, que estão juntos com os bósons de jogo, com os bósons vetoriais, será que eles não seriam duas manifestações distintas de uma única matéria, que seria uma matéria supersimétrica? Eu posso ter uma simetria? Coloco no meio multiplico bósons e ferros. Então, o que eu vejo, né, como bósons e ferros separados do modelo padrão, poderia ser indicação de que eles vêm de um único múltiplo de uma simetria mais ampla que os reúne, né, numa única representação dedutiva, que seria a supersimetria. Essa também, claro, era uma ideia que corre durante muitos anos, correu com a supersimetria. A supersimetria permite a unificação, porque a gente pode ter representações especiais, supersimetrias estendidas, onde os bósons e fermis do modelo padrão acabam sendo diferentes estados de um único supermultiplete. Mas eu não estou apelando muito para isso, não, porque eu acho que esse raciocínio é um raciocínio. Essa motivação é uma motivação um pouquinho mais fraca no que diz respeito a buscar um aspecto mais fundamental da simetria. Estou procurando assim, que a gente tente chegar ou consolidar a ideia de uma supersimetria por argumentações mais gerais no espaço. Então, como a gente fez, né, assim, eu preciso ter uma simetria que consiga garantir que numa teoria relativística as partículas de spin 3 meios também possam ter uma propagação saudável, como no caso do spin 1, como no caso do spin 2, deve ter uma simetria que faça com que seja possível propagar objetos de spin 3 meios, como também a gente está vendo que pode ser que tenha uma simetria que possa ser a justificativa por trás da existência de ferros de massa menor. Então, a gente está tentando chegar à supersimetria desse modo. Então, essa foi também, pode pensar no início da década de 70, foi uma maneira, foi inclusive essa abordagem do Wegener e Boltzmann, como uma abordagem de dois russos, né? Akulov e Popov, o trabalho dele, eu acho que é de 78. Acho que a pequena dele se chama Neutrinos Boltzmann Ferdinand. Eu acho que o título do paper é esse, né? O Easy Neutrino Boltzmann Ferdinand. Depois, 70, eu acho, 75, tem um paper de Salam também. O Salam formaliza essas ideias, assim, que é a relação entre a quebra espontânea da supersimetria e o aparecimento de ferros de Boltzmann. Nesse paper aqui de 75, Salam relaciona, então, eu vou botar assim, spontaneous, Suzy Brayton, espontânea, Suzy Brayton, versus Boltzmann.
feita a redução. Só não tinha uma passagem assim grande por essa discussão, porque ele trabalhou com Boltzmann, com Henry Feynman, um trabalho 64, físico e filho dele, onde eles fazem uma discussão bem clara do teorema de Boltzmann em teorias de campo relativista, né? Então, dessa forma, eu estou só dando a vocês assim, um raciocínio que eu considero bastante heurístico, né? Um raciocínio bem genérico, de que a supersimetria poderia estar por trás também da existência de depósitos de férmions de massa zero. Agora uma outra motivação que também pode ter um caráter mais genérico, né? Pode ser também, quer dizer, te levar a considerar essa simetria como uma simetria interessante, né, em física de partículas e teoria de campo relativista. Seria uma simetria, quer dizer, a gente pensar na supersimetria, como aquela simetria Então, a simetria de Gauge, a massa dos estalares, massas dos estalares. A simetria de Gauge, ela protege a massa de campo cósmicos vetoriais. A simetria quiral, introduzida lá na década de 50, 57 por Salam, ela garante, se você tem uma teoria de campo com simetria quiral, os férmions não ganham massa. Tem uma simetria quiral, a simetria quiral impede o termo de massa em relação de Dirac. A simetria quiral está por trás da ausência de massa de escalar, de férmions em geral. Agora a pergunta tem uma simetria que estaria por trás das massas dos escalares? Se o escalar tem massa zero, quando a gente tem uma teoria de campos, uma teoria de campos com escalares, vou pensar, a gente tem 4 dimensões. Nossa física, o espaço não importa, com umas 3 dimensões. Os escalares, eles têm auto-interação. Vamos pensar, escalares, auto-interação. Então, essa auto-interação dos escalares, ela é uma auto-interação renormalizada. Ela não quebra a renormalizabilidade. Então, nós sabemos que 4 dimensões nós temos a famosa teoria, o famoso acoplamento de 4. Isso significa que, do ponto de vista das correções quânticas, das correções radiativas, nós podemos, por efeito de correção de grupo, por exemplo, esse gráfico de Feynman é um grupo, é um gráfico de Feynman possível quando nós temos uma teoria de escalar. Ele, na verdade, eu poderia calcular efeitos de grupos mais altos. Mas esse gráfico aqui, o grupo, ele já mostra para nós que nós fizemos aí no nosso curso de gráfico de Feynman que se eu tenho esse gráfico aqui, ele vai fazer uma correção à massa dos escalares. Esse loop aqui é um loop que é um loop no espaço dos momentos, que pega basicamente o propagador. Não sou muita coisa, seria a massa do escalar. Então, se o escalar tem uma massa, tem uma certa massa, ao fazer essa correção quântica, essa divergência aqui é uma divergência quadrática. Então, nós vamos produzir uma correção
quadrática a massa. Se a massa, nós vamos ter uma correção de massa, que é a massa final, a massa física, ela seria a massa da teoria sem interação, mas agora a massa gerada pela interação, ΔN. Esse ΔN aqui é de ordem lambda 2. Lambda, se eu estou fazendo essa integral no espaço dos momentos, e esse momento está até infinito, esse lambda está expressando o infinito dessa integral. É o que a gente chama de cutoff. Então significa que, se nós estamos fazendo, o que significa o cutoff numa teoria de campo? Significa aquele regime de máxima energia até onde aquela formulação é válida. Quando eu atinjo o cutoff de uma teoria, significa que a partir dali eu já devo complementar aquela teoria ou substituir mesmo aquela teoria por uma outra. Significa que eu já cheguei na região de validade máxima. Por exemplo, hoje a gente sabe o cutoff da QED. Os processos puros de QED, eles são processos na ordem dos elétrons-volts. Se eu começar a trabalhar agora com regimes de energia bem mais altos que os mega elétrons-volts, se eu começar a trabalhar com regime de energia na faixa de 100 GeVs, por exemplo, eu já vou estar, necessariamente, o elétron já vai começar a perceber interações com o setor fraco. O elétron não vai só interagir com forma. O elétron não vai ter só interação eletromagnética, ele começa a trocar Z0, ele pode interagir com Higgs, ele começa a interagir com neutrino. Então, significa que eu estou levantando um limite de energia, uma descrição física, um modelo físico que eu esteja considerando, ele começa a chegar no seu limite máximo de validade. Então, o cutoff é o limite de validade de uma teoria. Então, se eu tiver uma teoria de escalares, os escalares, quando eles receberem correções quânticas na massa, a massa dele vai saltar direto no cutoff da teoria. Então, isso mostra, isso é uma quebra de naturalidade. Uma teoria, o que se espera de uma teoria que seja natural? E as correções dela sejam sempre pequenas. Você parta, o que a gente imagina de uma boa teoria quântica é que os efeitos, a partir dos efeitos clássicos, os efeitos quânticos são efeitos pequenos, por isso que eles são quânticos, são efeitos na faixa de H cortado ou de alguma potência de H cortado. Então a gente imagina que a gente vai acrescentando efeitos quânticos que sejam sempre pequenos, mas não que o efeito quântico ele exploda um valor que já é um valor que a teoria clássica pode ter. Quando você quantiza, aquele valor vai lá para cima, o valor mais alto possível. Isso é uma quebra de naturalidade. Então esse problema é o problema que Velkin definiu numa teoria de campos como o problema da naturalidade. A naturalidade está ligada, né, ao fato de que o critério que seja uma teoria de campos natural é aquela teoria em que as correções quânticas, né, os efeitos de Lula, não deturpem as ordens de grandeza da teoria de partículas. Então eu não vou esperar ter, se eu tenho, por exemplo, elétrons com massa na faixa de MeV, né, de 0,5 MeV, ou eu tenho um escalar na faixa de alguns MeV, eu não vou esperar que agora, com o efeito quântico, as correções vão jogar essas coisas lá para a faixa de 10 a 15 MeV. Então, esse é o problema da naturalidade. Uma teoria de campos, ela deve ter correções quânticas que sejam da ordem ou menores do que os valores de partida. Então, o escalar, ele naturalmente viola esse critério de naturalidade. Então, há uma quebra de naturalidade em teorias que sejam puramente escalares. Por sua vez, a naturalidade ela detona um outro problema, que é a consequência dele. Não é a mesma coisa, é uma consequência. Uma consequência da violação, da quebra da naturalidade, é a chamada quebra, né, ou a violação, ou a alteração, né, da chamada hierarquia de Gauge. A quebra é chamada disso, alteração da hierarquia de Gauge. Aqui já não estou falando mais de uma teoria só escalar. Imaginando, então, que uma teoria possa ter diferentes escalas, como é o caso da teoria do modelo padrão. O modelo padrão tem a escala elétrofraca,
E depois, então ele tem, o modelo padrão, ele tem a interação eletromagnética, a interação fraca e a interação forte. Então, se eu juntar, por exemplo, todas as interações do modelo padrão, eu teria, por exemplo, o Higgs que faz a quebra da simetria eletrofrágil no modelo padrão, ele deve ter uma massa, a gente espera, então, já que o alcance da interação fraca é o alcance nuclear, a interação fraca ela está restrita, né? A escala nuclear, uma escala na faixa de Fermi. Então a gente espera que os bósons vetoriais que vão estar mediando as interações, né, dentro da teoria da fraca, elas sejam compatíveis com a escala nuclear. Se a escala nuclear é na faixa de alguns Fermi, né, na faixa de mais ou menos de Fermi, então a gente pode esperar que a escala eletrofraca seja uma escala na faixa do GeV. Então, a gente associa Fermi, comprimento, GeV e energia. Agora, se os escalares, né, é que vão gerar, aí eu estou já pensando numa quebra espontânea de simetria mecânica de Higgs. Se eu tenho os escalares, são eles que vão quebrar a simetria para dar a massa dos bósons intermediários. A massa dos bósons intermediários é que vai fixar o alcance da interação. Então, o alcance da interação fraca é um alcance na ordem de Fermi. Alguns Fermi, 10 a menos 15 metros. Então, as massas, né, trocadas devem ser na faixa do GeV. Então, o Higgs, que é quem dá a massa, ele deve estar na faixa do GeV. Porém, se eu considero os efeitos quânticos, a massa dele vai sair da escala do GeV e vai para a escala do cutoff. Eu teria que ver qual é o cutoff da interação fraca, até onde vai a escala do modelo padrão, mas eu certamente puxaria as correções quânticas, elas tiram daquela região e trazem para a região do cutoff. O cutoff, em princípio, aqui, é uma energia muito grande. Essa integral é feita, é infinito. Então, a quebra da naturalidade, os escalares, por eles terem esse problema de não manterem a naturalidade, eles naturalmente vão quebrar a hierarquia de gauge. O que é a hierarquia de gauge? Eu preciso dos escalares com esse regime de massa. Beleza, então eu fixo esse regime de massa para poder, essa ordem de massa dos escalares, para manter o alcance da interação fraca. Só que a correção quântica chega e me destrói essa hierarquia, me destrói essa escala, me joga lá para o alto, na escala do cutoff. O que eu tenho além do modelo padrão? Se eu não conheço nenhuma física além do modelo padrão, o meu cutoff é a escala de Planck. Então ela vai jogar essa massa lá para a escala de Planck. Claro que hoje a gente conhece, a gente sabe que acima do modelo padrão, pelo menos a gente tem uma escala de unificada. De qualquer maneira, então ele vai jogar a massa do Higgs da escala do GeV para a escala do próximo cutoff, do cutoff da teoria, que pode ser a próxima teoria que vem depois dela, seria a interação na unificação. Então, o fato dos escalares romperem com a naturalidade faz com que a hierarquia de gauge seja rompida. A hierarquia de gauge é a escala em que as interações devem funcionar. Então, a hierarquia de gauge é rompida porque a escala da interação fraca, que deve ser na ordem do GeV, por efeito de correção quântica, ela dispara para o cutoff, que pode ser muito alto, pode ser até a escala de Planck, a esse ponto, desse momento. Então, a quebra da naturalidade, ela gera uma alteração, ela quebra, ela desmantela essa hierarquia de gauge. Então, esse é o problema do escalar. E a gente precisa do escalar. Nas teorias unificadas, a gente sempre acredita que a quebra espontânea vai ser feita pelo escalar. Então, o escalar tem que estar lá, o Higgs tem que estar lá. E aí ele sofre do problema da naturalidade. E aí, ao sofrer do problema da naturalidade, ele destrói, ele desmantela a hierarquia de gauge. E o que fazer? Quem é que vai proteger esse fenômeno? Quem é que vai segurar? A escala do Higgs, a escala dos escalares. Então, a ideia que também firmou a supersimetria no início da década de 70 é que a supersimetria ela resolve o problema da naturalidade dos escalares. Resolvendo o problema da naturalidade dos escalares, ela evita o problema de violar a hierarquia da química. Então, vamos só entender em argumentos também bem genéricos, né? E mais ou menos é assim que a gente faz física. A gente
vem com um argumento meio genérico e sujo. Se ele funcionar, a gente se encontra, a gente tem sinal aberto para ir à frente. Se já no início ele falhar, então você não vai à frente, né? É uma condição pelo menos necessária, não é suficiente. Se ele funcionar, beleza, é necessário, mas não é suficiente. Aí você vai à frente, tenta apurar pelo raciocínio. Mas a gente faz um raciocínio, às vezes heurístico, a coisa funciona, tem tudo faz sentido, os conceitos casam direitinho, então isso me induz a eu ir à frente. Então, essa é a questão. Lógico, parece, né, que o problema dos escalares, a supersimetria, ela vai dar uma ordem nessa questão. Vamos agora só motivar o que é a supersimetria. Então, a supersimetria, ela protege a naturalidade em uma teoria onde os escalares sejam necessários consequentemente, evita Então, esse foi um argumento bem positivo em favor da supersimetria. De novo, né? Estamos fazendo ainda aquela apresentação do produto, né? A gente só vendo que vale a pena insistir com essa ideia. Então, o raciocínio heurístico, mais ou menos, está aqui. Se a gente tem uma teoria de crescimento, e os escalares estão lá, os escalares são, vamos dizer assim, a bomba relógio que pode explodir no momento que as correções quânticas são levadas em conta. O problema todo está no setor escalar, ele detona uma escala. Se eu tenho supersimetria, então a ideia é essa, né? A supersimetria ela me coloca escalares e múltiplos com fé. E os autoacoplamentos, então nós vamos ter, os escalares eles têm autoacoplamento. Nós temos aqui os autoacoplamentos escalares. Os férmions, eles têm acoplamento com os escalares tipo e o cálculo. Os acoplamentos aqui são os acoplamentos do tipo e o cálculo. Só que, justamente, a supersimetria, numa teoria normal, sem supersimetria, o parâmetro de acoplamento de cálculo não tem nada a ver com o parâmetro de acoplamento da alteração estática. Numa teoria supersimétrica, depois já vamos entender isso, talvez na aula de hoje já deu para entender isso, já deu para ter um modelinho que vai dar para entender isso, mas numa teoria supersimétrica, a gente mostra que, devido à supersimetria, devido a esses objetos serem membros de um único multiplete, o multiplete deles é único, então, se esse cara aqui auto-interage, e esse cara aqui está no mesmo multiplete que esse, a simetria deve estar em função de que a constante de acoplamento que aparece aqui está aqui. Por quê? Porque se esses caras aqui compartilham o mesmo multiplete, do ponto de vista da supersimetria, eles são a mesma forma de matéria, eles são duas manifestações distintas de uma única matéria supersimétrica. Essa interação e essa interação, no fundo, são a mesma coisa, porque férmio e bóson eles estão no mesmo multiplete. Então, não tem por que a constante de acoplamento dessa interação ser diferente da constante de acoplamento dessa interação. Razoável, quando você deu o raciocínio mais heurístico. Então, a gente espera um raciocínio assim, físico, mais simples, que essas constantes de acoplamento sejam as mesmas. Bom,
Por exemplo, é diferente de um fator numérico, mas elas têm que ter a mesma escala, são as mesmas constantes. Por isso, a gente tem a seguinte situação: ao fazer o gráfico que detona, né, a um núcleo todo o problema da massa dos escalares, que é esse gráfico aqui, que vem igual para acoplamento, lambda F4, esse gráfico aqui, ele automaticamente agora, numa teoria supersimétrica, esses escalares aqui, esse gráfico pode gerar essa, vai ser acompanhado a linha fermiônica, seja a linha pontilhada. Eu vou ter um núcleo férmios aqui. Então eu tenho esse escalar aqui, esse acoplamento puramente escalar, e aqui eu vou ter um acoplamento escalar, se barrado, se barrado se propaga por si se propaga por si barrado, e aqui eu tenho um escalar. Então, esse gráfico tem um núcleo fermiônico, ele acompanha esse gráfico aqui, tem esse núcleo puramente bosônico. Só que, claro, a constante de acoplamento aqui é lambda, Nesse gráfico aqui, temos constante de acoplamento, é a ordem lambda 2. Então, para que esse gráfico aqui tenha a mesma ordem que esse, espera, a constante de acoplamento é a mesma, tá? Pede para nós termos alguma diferença. Se a gente tiver essa estrutura, que é o setor escalar e o setor digital compartilham a mesma constante de acoplamento, mas com essa diferença, o acoplamento aqui é de ordem lambda 2, então, como esse núcleo aqui é um núcleo bosônico, esse núcleo é um núcleo fermiônico, nós sabemos pelas regras de quantização que esse núcleo aqui vai trazer um sinal menos. E esse núcleo aqui, ele é um núcleo também quadraticamente divergente, porque o propagador do ferro é 1 sobre K/. Então esse gráfico aqui também vai com lambda 2. Esse gráfico aqui dispara para o infinito com lambda 2, mas esse gráfico aqui dispara para o infinito com menos lambda 2. Então, existe a possibilidade de que o problema da naturalidade seja sanado, porque agora eu introduzi graus de liberdade novos, fermiônicos, na teoria. O que a gente sabe, que a gente vai aprendendo, né, aos poucos com as teorias de campo, é que as teorias de campo apresentam problemas na medida em que faltem graus de liberdade que deveriam estar presentes. Às vezes a teoria não é normalizada, não é unitária, porque eu não estou levando em conta todos os graus de liberdade que a teoria deveria ter. Então, numa teoria com escalares, se eu imaginar que eu completo essa teoria de escalares com férmions baseado na supersimetria, eu tenho uma grande chance de resolver o problema da naturalidade. Então aqui a gente tem uma grande chance, né, de se curar o problema da naturalidade. Então, esse é um conceito simples mesmo que funciona. A partir dele, claro, a gente pode elaborar. Mas isso me dá, né, a garantia de que vale a pena ir à frente. Então, essa foi também, isso aí foi verificado logo no início, quando os primeiros trabalhos de supersimetria apareceram. Ninguém não se introduziu a supersimetria pensando nisso. Mas assim que foram produzidos os primeiros modelos supersimétricos, se pensou nessa questão e se viu que a supersimetria ela ia em cima desse problema da maneira correta. De fato, né, o que a gente vai ver chamado modelo diverso mínimo, o setor de escalares e o setor de Cal aparecem com essa relação entre as constantes de acoplamento, que vai me assegurar que esses infinitos aqui eles se cancelam. O núcleo fermiônico ele vai tirar o problema do núcleo bosônico, quando eles se juntam. Infinito menos infinito pode ser uma coisa infinita. E aí a gente resolve o problema da naturalidade. Então eu consigo agora, numa teoria supersimétrica, ter escalares que respeitem a naturalidade. Respeitem não. Tem a naturalidade garantida pelos parceiros fermiônicos. Se eu tenho naturalidade, então eu posso agora ficar mais seguro quanto à hierarquia de gauge.
porque o escalar não vai disparar e ela tem infinito mais. A supersimetria, então, é uma simetria que protege a massa dos escalares. É a primeira vez que apareceu isso dentro do desenvolvimento da teoria quântica de campo. Foi a primeira simetria que veio para segurar o problema da massa dos escalares. Então, numa teoria supersimétrica, por exemplo, se a supersimetria é exata, se ela não é quebrada, se os escalares têm massa nula, efeitos quânticos não vão permitir que o escalar adquira massa zero. Quantização é o efeito de loop, efeitos de correção de ordem superior, não vão deslocar, não vão dar massa para o escalar, porque a supersimetria vai proteger. Então, essa é a discussão. Isso aí, dentro do estudo da supersimetria, é conhecido como chamado teorema de não renormalização. Significa que a massa não é deslocada, ela não recebe correção de ordem. Uma teoria que a supersimetria é essa. Se a supersimetria for quebrada espontaneamente, explicitamente, aí essa proteção desaparece. Então, a gente pode fechar mais essa motivação para dizer por que é que se compreender, por que é que no início da década de 70 a gente resolveu o problema da naturalidade. Tentou resolver o problema da naturalidade com os escalares com a supersimetria. Então, esses são argumentos mais genéricos em favor da supersimetria. Em seguida, claro, a supersimetria não foi por isso incorporada ao modelo padrão, porque se viu que ela, além de ter o problema da naturalidade resolvido, ela poderia dar uma explicação mais sistemática do espectro. O que tem movimentos, bósons vectoriais, espectros, classes, já que esses objetos não são diferentes manifestações de um único tipo de massa, de um único tipo de superfície, de um único tipo de matéria. Então, essas seriam motivações. Na aula passada, a gente falou da gravitação. E aí, o desenvolvimento que foi feito a partir daí, isso aí não foi o ponto de partida. O ponto de chegada é que a supersimetria melhorou muito o problema da convergência, da divergência ultravioleta da gravitação. Então, uma teoria com supergravidade, quando é quantizada, ela é muito menos problemática do que a gravitação quântica pura, sem supersimetria. Então, essas são, eu diria, que seriam motivações gerais para a gente poder pensar que é razoável introduzir a supersimetria na teoria quântica do campo. Mas eu, particularmente, minha opinião, é que o que eu acho mais convincente na introdução da supersimetria, independentemente dessas razões de unificação, é a relação entre supersimetria e grupo conforme. Eu acho que a simetria conforme é uma simetria muito presente na física. Na nossa área física de altas energias, ela é uma simetria das altas energias, quando a gente começa a desprezar as massas. Na matéria condensada, ou nas teorias de fenômenos críticos, a transição de fase ela é marcada, no momento da transição de fase, a gente tem grandes correlações. Então, as funções de Green, elas passam a ter uma relação muito grande. Então, a simetria de escala, ela se torna sempre uma boa simetria nas vizinhanças dos pontos críticos de uma teoria. Ou seja, a simetria conforme é uma simetria importante nas vizinhanças do ponto crítico. E se a gente vai olhar, viu na aula passada, por trás da simetria conforme, a gente pode ter uma simetria mais fundamental, a partir da qual a gente chega à simetria conforme, que é a supersimetria. Então, eu acho que esse argumento é que eu acho mais convincente para a gente falar, bom, independentemente do que possa ser a incorporação da supersimetria no modelo padrão, na física de partículas, ela parece estar presente, ela é mais universal do que a física de partículas do modelo padrão. A supersimetria ela está nas bases do grupo conforme, da invariância de escala, que é um fenômeno que envolve transição de fase, é um fenômeno ligado à transição de fase, e que envolve muitos tipos de física diferentes, desde a matéria condensada, cosmologia, física de partículas. Então, eu acho que poderia ser uma forma, de nós justificarmos a introdução da supersimetria na física
por essa relação que tem a nossa simetria de escala e um grupo conforme. Daí, claro, outros derivantes vêm. A gente viu, então, com isso, misturando dose com ferro. Daí a gente viu misturando dose com ferro, interessante para a questão da massa, para a resistência, para a compreensão, né, de ferros de massa nula. Tem o problema da hierarquia de escala, o problema da unificação, mas eu acho que isso aí são problemas derivantes, são motivações derivadas, são motivações secundárias, na minha opinião. Acho que a motivação mais importante é a gente perceber a relação entre supersimetria e grupo conforme, sobretudo no espaço de Minkowski, onde, né, a estrutura de causalidade é o centro da questão, a maneira que, né, que a gente estende ao máximo, né, a estrutura de causalidade nos leva à supersimetria. Acho que isso aí poderia ser uma coisa bem interessante. Uma outra motivação, assim, que ela é aparentemente uma motivação mais construída, né? Mas hoje em dia, à medida que o tempo passa, a gente tem mais e mais argumentos. Algo que antigamente poderia ser muito refinado, elaborado, hoje para a gente é praticamente senso comum, né? Sabe que há 600 anos qualquer pessoa pensaria que força é sinônimo de velocidade. Hoje já se incorporou ao nosso saber, à nossa sabedoria popular, que força não é velocidade, força é aceleração. A gente é adestrado a pensar assim, então a gente já adquire, né, hábitos novos de pensamento, né? A gente tem um patrimônio cultural muito mais amplo. Hoje a gente já incorporou um pouco ao nosso patrimônio cultural também a discussão dos espaços de antidecível, né? A cada dia mais presente na física o interesse desse espaço de antidecível em muitas situações, né? Seja na matéria condensada, na física de interações fortes, na física de unificação. E uma coisa interessante também é que o traje, todo espaço de antidecível, ele é solução de uma teoria de supergravidade. O espaço de Minkowski, ele não aparece como uma solução natural de uma teoria de supergravidade, um espaço de antidecível é sim. Então, de uma certa maneira, a supersimetria também ela traz, né, o resíduo de uma constante cosmológica aqui no nosso universo. Eu acho que é interessante também, já que hoje a gente já tem um conhecimento, essa discussão dos espaços de antidecível vem crescendo dentro da física, e isso certamente não é moda, né? Essa relação ADS-CFT, isso não é moda, isso aí é diferente, isso aí realmente é uma nova compreensão que nós estamos tendo do espaço-tempo. A gente está começando a compreender um pouco melhor o próprio espaço do universo. Eu acho que é interessante a gente também ter um olho sobre essa questão. Não à toa, nos espaços de antidecível, supergravidade, teorias de supergravidade, porque eu preciso ter uma solução, né, geometria curva, uma geometria não trivial, né, a partir de uma teoria de gravitação. Então, se eu considero supergravidade, o espaço Minkowski não me parece uma solução natural. A solução natural é o espaço de antidecível. Então, a presença de uma constante cosmológica no universo, ela pode estar por trás, ela pode ser a manifestação de que há uma supersimetria lá nas bases. Por exemplo, não se sabe ainda, a matéria escura, né? A energia escura. O que é energia escura? O que é que causa a expansão acelerada do universo? Tem várias vertentes para poder discutir a energia escura. Certamente não deve ser um mecanismo só que está por trás da aceleração. Podem ter mecanismos que se complementam. Mas uma das visões que nos leva à energia escura uma das fontes de energia escura é a constante cosmológica. Se no universo, realmente, a constante cosmológica desempenha um papel, a origem da constante cosmológica pode ser imputada à supersimetria. Tem um discurso prontinho sobre a constante cosmológica. Eu acho que isso é um ponto de meditação, é um elemento para a gente também, no debate, né? Faz sentido, não faz sentido a supersimetria. Esse é um elemento ali que o advogado de defesa, né, pode usar em favor da supersimetria. Estou tentando passar para vocês, então,
argumentações, né? Porque eu não tentei pensar ninguém, para vocês pensarem. Eu estou dando apenas argumentos que às vezes não estão claros para vocês, ou não passaram pelas mãos de vocês, para vocês se unirem, né, desse conhecimento, sobretudo os estudos de partidos e campos aqui, para poder saber, eu me filio a essa simetria ou não, essa simetria faz sentido, ela é simplesmente um mero formalismo ou não, né? Então isso eu queria discutir com vocês. Eu acho que essas motivações, né, são as motivações mais gerais. E eu acho que eu também não amadureci muito ainda, eu mesmo estou querendo pensar um pouquinho mais a fundo, na relação entre supersimetria e constante cosmológica. Sabe-se que a gente tem isso, mas eu gostaria também, acho que isso aí merece um aprofundamento grande também, né? Eu acho que vale a pena ver o quanto essa relação geral, será que essa relação ela só está ligada a certos espaços tempo, ou essa relação é independente da dimensão? Relação entre supersimetria e constante cosmológica. Eu acho que vale a pena, mas certamente 4 dimensões não funciona. Então, acho que supergravidade de 4 dimensões, a supergravidade mais fundamental, mais simples em 4 dimensões, ela necessariamente tem como solução o espaço diante desse. Eu acho que isso aí é um elemento a favor. E aí a gente sabe que o espaço de Minkowski nada mais é do que limite assimptótico do espaço diante de si. Então, o nosso próprio espaço de Minkowski, ele pode ser simplesmente uma fronteira de um espaço de 5 dimensões, né? mais rico que é o ADS-5. E esse espaço diante de si é assim. O próprio ADS-5 é a solução de supersimetria, por causa da teoria de Covas, em 10 dimensões, e o ADS-4, o espaço diante de si em 4 dimensões, né? O ADS-4, também é uma solução das teorias de supergravidade. Eu acho que essa relação entre constante cosmológica, estando ligado a um problema físico, que é a energia escura, né? Pode ser uma fração razoável da energia escura. E aí, a relação entre constante cosmológica e supersimetria está aí, claro. A relação de supersimetria não está falando de supergravidade. Eu acho que é um ponto para a gente, é um ponto para aprofundamento. Quem quiser buscar um pouco mais de material sobre isso, ler um pouco sobre isso e trazer para nós o que mais a frente, certo? Então eu vou dar uma intervalinha agora, se a gente faz uma intervalinha agora para depois aguentar o outro turno, tá bom? Vamos dar uma intervalinha de 15 minutinhos, né? E aí a gente começa a trabalhar a questão do superespaço.